Entre as sombras mais escuras da história humana, existe um lugar cujo nome se tornou sinônimo de horror, sofrimento e perda inimaginável. Um local onde a dignidade foi arrancada, a vida reduzida a números e a morte se tornou rotina. Auschwitz, mais do que um campo de concentração, foi uma máquina implacável de desumanização. Aqui, milhões entraram, mas poucos saíram para contar. Como dizia Fred Siegfried Glatt, um sobrevivente do Holocausto, o tempo faz esquecer. Isso se aplica a tudo, menos a lembrança do Holocausto. Hoje, abrimos as portas dessa memória dolorosa, não para reviver o sofrimento, mas para revelar a verdade, crua, perturbadora e necessária, para que jamais se repita. Bem-vindo ao Diário de Titus Valério. Auschwitz surge. Após a invasão da Polônia em setembro de 1939, a máquina de guerra nazista não perdeu tempo em estabelecer seu domínio. No coração da região ocupada, a pequena cidade polonesa de Oświęcim, com seu nome germanizado para Auschwitz, foi escolhida para um projeto sinistro. O local não foi selecionado por acaso. A cidade ficava em um ponto estratégico, conectada por linhas ferroviárias que ligavam diretamente várias regiões sob controle alemão. Essas rotas seriam vitais para transportar, de maneira eficiente e constante, milhares de prisioneiros. O primeiro campo, conhecido hoje como Auschwitz I, foi inaugurado oficialmente em junho de 1940. Inicialmente, recebeu cerca de 700 prisioneiros políticos poloneses, encarcerados por se oporem ao regime nazista. Mas, rapidamente, o número cresceu. Barracões que antes eram usados pelo exército polonês foram adaptados para abrigar centenas de pessoas em espaços projetados para poucas dezenas. A infraestrutura inicial já denunciava o propósito do lugar. Cercas de arame farpado eletrificado, torres de vigia, portões com guardas armados e o infame portão de entrada com a inscrição Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Uma frase carregada de cinismo, pois aqui o trabalho era apenas outro instrumento de destruição. Com o tempo, Auschwitz deixou de ser apenas um campo de prisioneiros políticos. Chegaram soldados soviéticos capturados, intelectuais, padres e cada vez mais judeus deportados. A lógica nazista era simples e brutal: explorar até a exaustão, e quando já não servissem para trabalhar, eliminar. Esse primeiro núcleo, porém, seria apenas o início. Em 1941, teve início a construção de Auschwitz-Birkenau, a peça central do sistema de extermínio em massa. Trilhos de trem passariam a cruzar diretamente os portões, e câmaras de gás seriam erguidas com capacidade para eliminar milhares de pessoas por dia. O surgimento de Auschwitz foi o casamento perfeito entre logística e ideologia. Um campo estrategicamente localizado, controlado por um regime que transformava cada detalhe administrativo em parte de uma engrenagem letal. A partir desse ponto, o destino de milhões estava traçado. A metamorfose temível. O que começou como um campo de prisioneiros políticos em Auschwitz e rapidamente se transformou em algo muito maior e mais terrível. Entre 1941 e 1942, o regime nazista já havia decidido que Auschwitz seria o epicentro da solução final, o plano para exterminar sistematicamente os judeus da Europa. A metamorfose ocorreu de forma calculada. Ordens vinham diretamente de Berlim, e a engenharia da morte era implementada com precisão burocrática. Nascia Auschwitz II-Birkenau, um vasto campo a poucos quilômetros do original, projetado não apenas para aprisionar, mas para matar em escala industrial. Foram erguidos quilômetros de cercas, dezenas de torres de vigia e setores separados para homens, mulheres e crianças. O campo ganhou trilhos de trem,
que se ramificavam para diferentes zonas, permitindo que os deportados chegassem diretamente às áreas de triagem. Nesse ponto, os prisioneiros eram divididos. Os considerados aptos ao trabalho eram enviados para os barracões. Os demais, incluindo a maioria das mulheres, crianças e idosos, eram levados diretamente para as câmaras de gás. As instalações de extermínio eram disfarçadas como banheiros coletivos. Em Birkenau, foram construídas câmaras capazes de matar até 2.000 pessoas em menos de 30 minutos, seguidas por crematórios que funcionavam dia e noite para eliminar os corpos. A frieza do processo chocava até alguns oficiais nazistas, não pela crueldade, mas pela eficiência com que era executada. Enquanto Birkenau se consolidava como a principal fábrica da morte, outro setor, Auschwitz-III-Monowitz, foi criado para explorar o trabalho forçado em indústrias alemãs, como a IG Farben, que se beneficiavam diretamente da mão de obra escravizada. Essa transformação não aconteceu apenas na estrutura física do campo, mas também no cotidiano. Punições brutais, fome controlada, doenças deliberadamente ignoradas e um sistema pensado para quebrar não só o corpo, mas o espírito humano. Auschwitz deixava de ser um campo de prisioneiros para se tornar um complexo de extermínio e exploração, uma engrenagem letal que unia ideologia, economia e tecnologia. A mecanização da morte. Com Auschwitz II-Birkenau totalmente operacional, a morte passou a ser conduzida com a frieza de uma linha de produção. Cada etapa era calculada para transformar o assassinato em um processo rápido, silencioso e eficiente. Uma engrenagem mortal movida por trilhos, fumaça e cinzas. Os trens chegavam carregados de deportados vindos de toda a Europa ocupada. Polônia, Hungria, França, Holanda, Grécia, entre outros. Em cada vagão, dezenas de pessoas eram comprimidas, muitas vezes sem água, sem comida e sem ar suficiente para todos. Quando as portas se abriam na rampa de Birkenau, o ar fresco não era sinônimo de liberdade. Era o início de um ritual macabro. Oficiais da SS, muitas vezes acompanhados por médicos como Joseph Mengele, conduziam a seleção. Em segundos, um simples gesto de mão determinava o destino. À direita, os considerados aptos para o trabalho forçado. À esquerda, os destinados à morte imediata. Famílias eram separadas sem aviso. Crianças agarradas às mães eram arrancadas e levadas para outro lado. Gritos ecoavam enquanto soldados latiam ordens. Aqueles enviados para as câmaras de gás eram instruídos a deixar suas malas e pertences em pilhas organizadas, com promessas de que seriam devolvidos após o banho de desinfecção. Essa mentira cruel servia para evitar pânico e resistência. Os prisioneiros entravam nus nas câmaras, acreditando que estavam prestes a se limpar depois da longa viagem. Quando as portas eram fechadas, cristais de Zyklon B eram lançados através de aberturas no teto ou nas paredes. Em poucos minutos, o silêncio tomava o espaço. Em seguida, grupos de prisioneiros conhecidos como Sonderkommandos, forçados a trabalhar sob ameaça de morte, retiravam os corpos, arrancavam dentes de ouro, cortavam cabelos e preparavam tudo para os crematórios. A cada ciclo, o processo se repetia sem pausa. Não havia improviso. Cada minuto, cada movimento e cada recurso eram contabilizados. A morte, em Auschwitz, não era fruto de caos ou violência descontrolada. Era resultado de uma organização meticulosa, planejada para matar milhares de pessoas por dia, sem interromper o funcionamento do campo. Era a industrialização do genocídio, onde a vida humana era reduzida à estatística e a morte à rotina. Um dia ordinário em circunstâncias extraordinárias. Em Auschwitz, não havia dias bons ou ruins, apenas a luta constante para sobreviver. A rotina começava antes do nascer do sol, com o toque áspero dos apitos e o grito dos guardas.
Os prisioneiros, muitos vestindo apenas trapos listrados e sapatos desgastados, eram obrigados a sair dos barracões, independentemente da temperatura, que no inverno podia cair abaixo de 0. O primeiro momento do dia era o apel, a contagem interminável. Todos deveriam ficar de pé, alinhados, até que cada número batesse com o registro oficial. Doentes, feridos ou mortos, todos eram contados. Essa espera podia durar horas, sob neve, chuva ou sol escaldante. O atraso de um prisioneiro podia significar punições coletivas. Após a contagem, os grupos eram enviados para o trabalho. Alguns iam para a construção de estradas, outros para carregar pedras, descarregar vagões ou trabalhar nas fábricas ligadas ao campo. As tarefas eram fisicamente exaustivas e acompanhadas por espancamentos, xingamentos e humilhações constantes. A alimentação, por sua vez, era calculada para manter os prisioneiros vivos apenas o suficiente para trabalhar. Um café ralo pela manhã, sopa aguada ao meio-dia e um pedaço de pão à noite. Doenças como tifo, disenteria e tuberculose se espalhavam facilmente. Não havia tratamento real. Quem não conseguia trabalhar era considerado inútil e muitas vezes enviado diretamente para as câmaras de gás. Mesmo assim, dentro desse cenário desumano, havia pequenos gestos que mantinham a humanidade viva. Compartilhar um pedaço de pão, trocar algumas palavras na própria língua ou cantar baixinho à noite eram atos de resistência silenciosa. Esses momentos não apagavam o terror, mas davam sentido para mais um dia de luta. Quando o trabalho terminava, o ciclo se repetia. Nova contagem, retorno aos barracões superlotados, noites geladas ou abafadas, infestadas de piolhos e o peso constante da incerteza. Em Auschwitz, cada dia vivido era um dia roubado da morte, mas também uma preparação inevitável para ela. Ciência Distorcida, de Joseph Mengele. Entre os nomes que se tornaram sinônimo de crueldade dentro de Auschwitz, poucos provocam tanto horror quanto o de Joseph Mengele, o chamado Anjo da Morte. Médico da SS, Mengele não via os prisioneiros como seres humanos, mas como material de pesquisa. Sua presença nos trilhos de Birkenau, recebendo os transportes, era um prenúncio de destino. Com um simples movimento de mão, decidia quem viveria e quem morreria naquele instante. Mas seu verdadeiro terror estava além da triagem. Mengele estava obcecado por estudos científicos distorcidos, baseados na ideologia nazista de pureza racial. Ele buscava comprovar teorias pseudocientíficas sobre hereditariedade e superioridade ariana. Seus principais alvos eram gêmeos, especialmente crianças. Ao chegarem, eram separados dos pais e enviados diretamente para laboratórios improvisados dentro do campo. Ali, eram submetidos a medições detalhadas, coletas de sangue e experimentos dolorosos, injeções com substâncias desconhecidas, transfusões forçadas e até cirurgias sem anestesia. Muitas vezes, um dos gêmeos era morto para que Mengele pudesse dissecar e comparar seus órgãos com o irmão sobrevivente, que invariavelmente acabava tendo o mesmo destino. Mengele também realizou experimentos sobre resistência humana à dor, inoculando doenças, testando novos medicamentos e causando ferimentos propositais para estudar a recuperação. Mulheres eram usadas em testes de esterilização e mutilação, sob o pretexto de pesquisas médicas. Para Mengele, a morte não era um erro de laboratório, era parte do método. E dentro da lógica nazista, seus resultados tinham valor não por qualquer avanço médico real, mas por servir à propaganda de pureza racial e controle populacional. Após a guerra, Mengele fugiu, escapando dos tribunais de Nuremberg e vivendo por décadas sob identidade falsa na América do Sul, sem nunca ter sido julgado por seus crimes. Mas para os sobreviventes, sua figura ficou marcada para sempre. Um homem que usou o jaleco branco,
não para salvar vidas, mas para destruí-las com frieza clínica. A sombria economia do trabalho forçado. Auschwitz não era apenas um centro de extermínio. Era também uma engrenagem lucrativa dentro da máquina de guerra nazista. Para o regime, cada prisioneiro representava uma fonte de trabalho barato e descartável, explorada até o limite físico. O campo estava cercado de fábricas e canteiros de obras. Empresas alemãs de renome, como a IG Farben, Krupp e Siemens, estabeleceram operações próximas ou dentro do complexo, utilizando mão de obra escravizada para produzir desde borracha sintética até peças para armamentos. Os prisioneiros trabalhavam em condições brutais, sem equipamentos adequados, expostos ao frio intenso ou calor extremo, recebendo alimentação mínima. A lógica era simples e cruel: extrair o máximo de força de trabalho possível antes que o corpo não resistisse mais. Quando um prisioneiro enfraquecia a ponto de não conseguir produzir, era substituído por outro transporte de deportados. Essa rotatividade humana transformava vidas em números e mortes em estatísticas operacionais. O próprio campo lucrava com os restos da vida dos prisioneiros. Pertences confiscados, roupas, joias, relógios, dinheiro eram enviados para a Alemanha. Até cabelos humanos eram aproveitados, vendidos para a fabricação de tecidos industriais e enchimentos. Dentes de ouro eram arrancados dos mortos para alimentar a economia do Reich. Dentro dessa economia sombria, não havia compaixão nem desperdício. Cada objeto, cada minuto de trabalho e até o corpo dos prisioneiros eram contabilizados como recursos. Auschwitz funcionava como uma perfeita fusão entre ideologia genocida e pragmatismo econômico, matando e lucrando ao mesmo tempo. No fim, o trabalho forçado não era apenas uma forma de sustento para a guerra, mas também mais uma ferramenta de destruição. Para muitos, significava apenas adiar, por alguns dias ou semanas, o inevitável destino nas câmaras de gás. Os ecos do passado no silêncio de hoje. Décadas se passaram desde a libertação de Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, quando soldados soviéticos abriram os portões e revelaram ao mundo o horror indescritível que se escondia ali. Hoje, o local permanece de pé, não mais como um instrumento de morte, mas como um memorial silencioso. Os barracões vazios, as cercas enferrujadas e as pilhas de sapatos, malas e cabelos humanos conservados no museu são testemunhos mudos de milhões de vozes que foram caladas. Caminhar por Auschwitz é sentir o peso da história em cada passo. Não há gritos, não há barulho de trens chegando, mas o silêncio, paradoxalmente, grita mais alto que qualquer palavra. Esse silêncio, no entanto, carrega uma mensagem poderosa. Lembrar é resistir. Preservar a memória é a única forma de garantir que crimes dessa magnitude jamais se repitam. Auschwitz é hoje um aviso vivo sobre até onde o ódio, a intolerância e a desumanização podem levar. O campo não é apenas um lugar físico, é um símbolo. Um lembrete de que a barbárie não começou com câmaras de gás, mas com discursos de ódio, com pequenas concessões morais, com a indiferença diante da injustiça. Visitar Auschwitz ou conhecer sua história não é um ato de morbidez, mas de responsabilidade. Porque enquanto a memória for mantida, as vítimas não serão esquecidas, e o mundo continuará armado contra o retorno das mesmas sombras. Este documentário não buscou apenas recontar fatos, mas trazer à luz a dimensão humana por trás dos números. Auschwitz não foi apenas um local geográfico ou um episódio isolado. Foi o ápice de um projeto calculado de desumanização e extermínio. As histórias que ecoam dessas cercas não pertencem apenas ao passado. Elas falam diretamente ao presente. Nos lembram de que a defesa da dignidade humana
da liberdade e da empatia é um dever constante. Ao compreender Auschwitz, entendemos não apenas o que aconteceu, mas também o que pode acontecer se a humanidade esquecer as lições mais duras da história. Se esta história tocou você, se acredita que a memória precisa ser preservada, ajude a manter essa mensagem viva. Curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade e inscreva-se no canal para acompanhar outros documentários sobre momentos decisivos da história. A sua participação é fundamental para que vozes silenciadas continuem a ser ouvidas.